Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Deus abençoe também você que nos acompanha através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Convide toda a sua família para cultuar o Senhor conosco nesse culto de oração e estudo da palavra do Senhor. Vamos juntos estudar, cultuar ao Senhor nesta noite. Temos hoje esse privilégio de podermos estar aqui reunidos para ouvir a voz do Senhor e para também colocar diante dele todas as nossas necessidades. Então eu quero te convidar, vamos agora orar, colocar diante de Deus todo este culto, toda a nossa vida, colocar diante do Senhor as nossas necessidades, mas sem nos esquecer de agradecermos ao Senhor, porque sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos fazer. Se estamos aqui é porque o Senhor nos sustentou. Eu quero convidar a diaconisa, a irmã Rutimara, para estar vindo aqui até o microfone, para orar, nos conduzir em oração. E você nesse momento coloque a sua vida diante do Senhor, abra o seu coração para receber a palavra do Senhor e tudo aquilo que vai ser feito aqui nesta noite. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus, para junto louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo esse privilégio, ó Deus. Te pedimos também as tuas misericórdias, ó Deus, pela vida de cada um irmão, ó Deus, aqui nesta noite. E aqueles também, ó Deus, que estão assistindo, ó Deus, que tu também esteja abençoando, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos corações, ó Deus, abertos para ouvir a tua mensagem, ó Deus, nesta noite, através do teu servo. Usa teu servo, ó Deus, com o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, trazendo a tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Pedimos pelos, ó Deus, as pessoas enlutadas, ó Deus, aqueles que estão passando dificuldade, enfermidades, ó Deus, neste momento, ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, ó Deus, que o Senhor Jesus possa estar repreendendo, ó Deus, essa doença em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que tu esteja fortalecendo os teus servos, ó Deus, em todas as dificuldades, ó Deus, que cada irmão está passando, ó Deus. Tu fica conosco, ó Deus, ensina-nos a falar contigo, ó Deus, nos preenche, ó Deus, com a tua graça, a tua misericórdia, os nossos corações, para que nós possamos estar sempre firmes, ó Deus, na tua palavra, ó Deus. Fica conosco, tudo isso nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, convidar os nossos irmãos do Ministério de Louvor, para juntos podermos louvar ao Senhor, adorar ao único digno de receber todo o nosso louvor, adoração, honra e glória. A Ele toda a glória, agora e para sempre. Luz das nações que dissipa
Glória a Deus. Glória àquele que é digno, que é maravilhoso, amável, sábio, todo-poderoso, Senhor e Salvador de nossas vidas. Glória a Deus. Te convido, amado irmão, amigo, a abrir a sua Bíblia. Vamos continuar o nosso estudo das cartas do Novo Testamento. Abra a sua Bíblia, vamos hoje encerrar o capítulo 5, para a honra e glória do Senhor, e na semana que vem iniciarmos a segunda carta aos Tessalonicenses. Então, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler do versículo 16 até o 28, que é nosso estudo dessa noite, nas cartas do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 28. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam completamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós glorificamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Agradecemos ao Senhor pela leitura da sua palavra, santa, viva, pura, eficaz. Glorificamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor faz com que essa palavra chegue até nós. E clamamos ao Senhor para que o seu Espírito Santo nos ensine, nos faça entender tudo aquilo que o Senhor nos diz e tem para nos falar nessa noite. Use o teu servo pela tua misericórdia para que o seu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós começamos na semana passada a estudar o fim desse capítulo 5, a partir do versículo 22, e nós vimos que esse capítulo 5, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus aqui, ele fala sobre o relacionamento da igreja, o relacionamento uns com os outros, o relacionamento com a liderança, o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento do líder para com os seus liderados, relacionamentos saudáveis. O apóstolo Paulo, Deus aqui através do seu servo, o apóstolo Paulo está nos ensinando como cultivar relacionamentos saudáveis, porque a igreja, nós vimos isso, ela é uma família, nós somos irmãos em Cristo Jesus, e nós somos ligados pelo amor de Deus. Como toda a família, para se haver um bom relacionamento, é preciso que haja o vínculo perfeito, o elo da perfeição, que é o amor. O amor de Deus em nós, que nos capacita a amar uns aos outros. Então o apóstolo Paulo conclui essa carta falando da relação dos crentes com a liderança. Nós vimos na semana passada, dos versículos 12 a 13, e a relação dos crentes entre si, uns com os outros. Os versículos 14 e 15 nós vimos também na semana passada. E hoje, a partir do versículo 16, nós vamos ver a relação dos crentes com Deus, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E também, a partir do versículo 23, o relacionamento dos líderes. Na semana passada nós vimos dos crentes para com os líderes, agora dos líderes para com os crentes, com os irmãos, com os seus liderados. Então, a relação dos crentes com Deus, observe aí na sua Bíblia os versículos 16 até o versículo 22. Esse texto vai nos ensinar, nos mostrar aqui pontos importantes da nossa relação com Deus. Irmãos, vão perceber que o apóstolo Paulo vai falar de 7 coisas aqui que são extremamente importantes no nosso relacionamento com Deus, e a primeira delas é a alegria.
O verdadeiro cristão, aquele que recebeu a palavra de Deus, aquele que foi transformado por Jesus Cristo, tem em si o Espírito Santo. Lembra, nós vimos os frutos do Espírito Santo, e um dos frutos é a alegria. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos, estejam alegres, estejam sempre alegres, diz o versículo 16. Estejam sempre alegres. O apóstolo Paulo, ele escreve isso: a alegria, ela é contagiante. Quando nós estamos perto de pessoas que vivem de maneira alegre, feliz, nós também tendemos a estar felizes e alegres. E quando nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que tem como fruto a alegria, há em nós alegria. E a nossa alegria, nós vamos ver aqui, que não é uma alegria que está ligada às circunstâncias, porque essa alegria é uma alegria que vem de dentro, é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Então, pastor, quando eu estou passando por uma dificuldade, por um momento de sofrimento, sim, nós passamos por um momento de sofrimento, todos nós passamos. Nós vimos que essa igreja em Tessalônica passava por momentos de muito sofrimento, de perseguição, mas isso não tirava a alegria deles de servir ao Senhor, porque a alegria é algo que estava dentro deles, era um fruto do Espírito que habitava neles, que preenchia a vida deles. Porque a nossa alegria não tem a ver com as circunstâncias. A nossa alegria não tem a ver com estar sempre tudo bem, porque nós sabemos, a nossa vida aqui não está sempre tudo bem. Mas a nossa alegria não é circunstância, a nossa alegria não é situação, mas a nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus Cristo, aquele que nos deu a salvação e fez habitar em nós o seu Espírito, nos deu o Consolador, para que mesmo nos momentos difíceis nós tenhamos alegria nele. Então por isso o apóstolo Paulo dá esse mandamento: estejam alegres. Observe que é uma ordem: regozijai-vos sempre, estejam sempre alegres. O cristão se alegra mesmo nas aflições. Em Cristo nós temos alegria mesmo nas situações difíceis. E nós observamos aqui então, a alegria é um mandamento, é uma ordem. E nós já vimos isso. Deus, ele não nos dá a ordem sem nos dar a condição de obedecermos. E ele nos fala: sejam alegres. Por que ele nos fala isso? Porque ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele gera em nós, ele produz em nós alegria. A alegria de servirmos a Jesus Cristo, a alegria de vivermos como filhos de Deus, de podermos compreender e buscar fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Ser alegre. Nós não temos por que viver de maneira triste. Se temos em nós o fruto do Espírito Santo, se temos em nós o Espírito do próprio Deus habitando dentro de nós, nos nossos corações. O Evangelho, ele é uma boa notícia de alegria. Para o homem que estava condenado ao inferno, nós recebemos a alegria da notícia de que há salvação para nós, e recebemos a salvação, recebemos a maior de todas as alegrias, a maior de todas as bênçãos que poderíamos receber, a salvação em Cristo Jesus, uma vida de alegria eterna, uma vida que não se compara com qualquer alegria, com qualquer prazer que possamos viver aqui, mas uma alegria eterna, uma alegria que independe das circunstâncias, porque nós não somos poupados das dificuldades. O cristão, ele passa dificuldade, o cristão, ele é perseguido, o cristão, ele passa por sofrimento, o cristão, ele enfrenta doença, o cristão, ele enfrenta a passagem de um ente querido para os céus, para os braços do Pai. O cristão, ele enfrenta problemas na família, sim. Nós passamos por dificuldades e a nossa alegria não depende dessas circunstâncias. Essas questões podem sim gerar algum sofrimento e alguma aflição em nós, momentânea, mas em momento algum deixamos de ter em nós a alegria e a certeza de que tudo está nas mãos de Jesus Cristo, queridos, porque se nós não tivermos essa alegria, nós vamos viver eternamente tristes aqui nessa vida, porque problemas nós temos a todo o tempo. E o que nos dá alegria, o que nos dá ânimo, o que nos dá força para prosseguir, é a alegria do Senhor em nós, é a alegria dele em nós. A alegria do Senhor, ela é a nossa força, e ela não depende das circunstâncias. Sabe por quê, queridos? Porque estar alegre
estar alegre quando tudo está bem, qualquer um consegue. Pergunta para um ateu, para alguém que não acredita em Deus, que não tem Jesus Cristo como seu Salvador, quando está tudo bem na vida dele, ele está alegre. Mas a diferença é que o cristão, aquele que tem Jesus Cristo no coração, ele está alegre, independente das circunstâncias. Ele tem em si uma felicidade que é eterna, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Experimentar essa alegria constante, apesar das circunstâncias, só é para aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus. Somente aqueles que têm em si o próprio Deus habitando conseguem estar alegres nos momentos de dificuldade, conseguem louvar ao Senhor, como nós vemos Davi fazer e outros salmistas fazerem lá nos Salmos, louvar ao Senhor mesmo nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. Deus deseja que a sua família, que a sua igreja viva essa felicidade, viva essa alegria. Paulo nos ensina isso aqui, ele também vai nos ensinar que nós devemos orar sem cessar, versículo 17. Versículo 17, todos, orai sem cessar, orai a todo instante, estejam constantemente em espírito de oração. Significa que a todo tempo nós vamos estar de olho fechado e sussurrando orações? Não, mas nós vamos estar o tempo todo em espírito de oração, ligados com Deus, falando com Deus enquanto trabalhamos, falando com Deus e ligados a Ele em pensamento, quando estamos estudando, quando estamos fazendo os afazeres da nossa casa, em todo o tempo, quando estamos andando na rua, ligados com Deus em oração. E quando temos que tomar uma decisão, oramos diante do Senhor, colocamos tudo diante do Senhor em oração constantemente, orai sem cessar, estejam sempre em espírito de oração, estejam sempre ligados com Deus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, orai sem cessar. E é interessante porque significa, esse termo que é usado aqui para sem cessar, orai sem cessar, significa estar fazendo continuamente, voltar a fazer constantemente, ou seja, estamos sempre orando, sempre em espírito de oração, falamos com o Senhor em todas as horas do nosso dia, mesmo que não tenhamos a oportunidade de parar, fechar os nossos olhos e orar em voz alta, estamos com o nosso pensamento elevado ao Senhor em oração em todo o tempo. Devemos viver dessa forma, queridos, alegres, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, e orando em todo o tempo, orando sem cessar, orando em todo o tempo, colocando a nossa vida diante do Senhor, porque oração é comunhão com o Pai. E se nós amamos a Deus, nós amamos estar em comunhão com Ele, nós amamos falar com Ele, amamos colocar a nossa vida diante dEle em oração, durante todo o tempo. Esse orar sem cessar significa que você não vai orar só nos momentos que você está na igreja. Significa que não é para você orar só naquele momento que você faz a oração rapidinho para comer, né? Tem uns que ainda falam, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, e come. Nem sabe o que está falando, quer comer. Não é isso, queridos, orar sem cessar é estar constantemente ligado com Deus, é estar numa linha direta com Deus o tempo inteiro, de forma que quando você se depara com alguma coisa, você já fala e está ali ligado com Deus, você ora na certeza de que Deus está te ouvindo durante todo o tempo. O salvo, o filho de Deus, o cristão, a igreja do Senhor, precisa estar constantemente em comunhão com Deus, falando com Deus em oração, precisa ter fome, sede de Deus. E o versículo 18 vai nos mostrar que o cristão, ele também deve dar graças. No nosso relacionamento com Deus, nós devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias. O que diz o versículo 18? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo deem graças. O que é em tudo dar graças? É viver agradecido, é louvar a Deus sabendo que Ele é poderoso. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, nós podemos agradecer a Deus. Nós agradecemos a Deus porque sabemos que Ele usa até as dificuldades para o nosso bem. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito para o qual nós fomos chamados?
para sermos como Jesus Cristo, para seguirmos a Ele. Então até as dificuldades cooperam para esse propósito, cooperam para esse bem, para o nosso bem. Então por isso nós podemos dar graças a Deus em todas as coisas, em tudo dai graças, não porque nós gostamos do sofrimento, não porque nós gostamos da dificuldade, mas porque nós sabemos que Deus usa a dificuldade para nos tornar mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Ele usa até mesmo a dificuldade para o nosso bem. A adoração, a comunhão, a gratidão, em tudo dar graças, são evidências de que nós estamos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A gratidão a Deus em tudo é evidência de que nós temos em nós o Espírito Santo dele. Vivemos alegres, oramos sem cessar e em tudo damos graças a Ele, porque nós sabemos que Ele é quem nos sustenta, Ele é quem está com suas mãos poderosas nos direcionando em todo o tempo, e sem Ele, a Bíblia vai dizer, nós nada somos e nada podemos fazer, sem Ele estamos perdidos. Observe agora também o versículo 19, o apóstolo Paulo vai continuar falando do nosso relacionamento com Deus, e ele vai falar, não extingais o Espírito, não apaguem o Espírito. Nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, fomos libertos do pecado, Jesus Cristo nos salvou, e Ele nos enviou então o Consolador, e esse Consolador habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo para nós não apagarmos o Espírito. Nós precisamos estar com a casa, com o coração preparados, para que o Espírito possa fazer morada, para que possa nos preencher. Não apaguem o Espírito. E é muito interessante o uso dessa palavra apagar. Não apaguem. Aqui é usada uma simbologia, tá, irmãos? O Espírito Santo, ele não é uma chama, ele não é um fogo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui o apóstolo Paulo está usando a figura, o símbolo de uma chama, do fogo, e que nós não podemos apagar o Espírito Santo em nós. E como nós apagamos, usando o símbolo, a figura que o apóstolo Paulo está usando aqui, o fogo, quando nós tiramos o oxigênio, quando nós jogamos terra em cima do fogo, o fogo apaga. Quando nós jogamos a água em cima do fogo, o fogo apaga. Nós apagamos o fogo quando removemos dele o combustível, quando removemos o oxigênio. E quando então nós apagamos o Espírito? Nós apagamos o Espírito quando nós cedemos ao pecado. Quando nós perdemos o combustível. Qual é o nosso combustível? Observe que antes de falar não apague o Espírito, o apóstolo Paulo falou de orar sem cessar. E depois, o versículo 20, ele vai falar de não desprezar as profecias, que é a palavra de Deus. O nosso combustível é a oração e o estudo da palavra. Quando nós não estudamos a palavra, quando nós não oramos, nós apagamos o Espírito. Nós precisamos estar cada dia mais colocando combustível, estar cada dia mais com a casa preparada para que o Espírito Santo possa habitar e preencher, através do estudo da palavra, através da oração, porque isso é comunhão com Deus, é comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos nos relacionando, orando, estudando, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos esvaziando da nossa própria vontade, entendendo na palavra qual é a vontade de Deus e clamando ao Senhor que se faça em nós a vontade dEle, através da oração e do estudo da palavra. Nós não podemos extinguir, apagar, suprimir o Espírito. Nós devemos alimentar cada dia mais, nos alimentarmos da palavra e da oração, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, sem nos esquecer que aqui o apóstolo Paulo está usando uma simbologia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e a pessoa da Trindade que quer e deseja habitar em nós, mas nós não podemos estar com a casa despreparada, o nosso coração
precisa estar se preparando em oração, em estudo da palavra, para que sejamos preenchidos do Espírito Santo de Deus. O versículo 20 vai falar: não desprezeis as profecias. O que os irmãos entendem por profecia? É profecia, não é profetada não. Porque hoje a gente vê muita profetada. Infelizmente. Gente falando que a palavra de Deus não fala. Gente inventando coisa que Deus não falou. O apóstolo Paulo está falando aqui: não despreze as profecias. Eu pergunto para os irmãos: a igreja em Tessalônica tinha a Bíblia completa como nós temos hoje? Não tinha. O Espírito Santo de Deus estava inspirando homens, estava falando a homens para que pudesse então chegar até nós a Bíblia completa como está. Então eles não podiam desprezar, por exemplo, o que o apóstolo Paulo estava falando, porque ele estava ali falando profecias, ou seja, algo vindo direto de Deus para ele falar para a igreja não deveria desprezar o que ele estava falando. Se os irmãos observarem, depois de falar que não devemos desprezar as profecias, ele vai dizer: ouçam tudo e retenham o que é bom, ou seja, saibam discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Não desprezai as profecias. A mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem do apóstolo Pedro, a mensagem dos apóstolos, do apóstolo João, aqueles que andaram com Jesus Cristo, eram mensagens revelatórias, que traziam revelações que estão hoje registradas na Bíblia, na palavra de Deus. Hoje não há nova revelação, irmão. A revelação está completa na palavra de Deus. A revelação está completa aqui na Bíblia. Não existem novas revelações, mas naquele tempo a Bíblia estava sendo revelada. Hoje nós expomos o que a Bíblia fala. Nós não revelamos nada. A Bíblia revela e nós só ensinamos, explicamos o que a Bíblia revela. Os profetas da igreja primitiva, lá de Tessalônica, Corinto, no primeiro século, eles sim, o Espírito Santo de Deus os inspirava para falar diretamente à igreja aquilo que Deus queria. Hoje o Espírito Santo de Deus nos ilumina para nós entendermos o que a palavra diz e ensinarmos à igreja. Nós ensinamos através da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que qualquer novo evangelho, qualquer palavra diferente dessa é maldição. Gálatas 1 vai nos dizer isso. Não desprezai a palavra de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós hoje aqui. Não desprezem a palavra de Deus, mas obedeçam essa palavra, vivam essa palavra. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação completa de Deus. Paulo está nos ensinando aqui que a Bíblia, ela edifica, ela exorta, ela consola a igreja, ela é eficaz para isso. Por isso nós não devemos desprezar a palavra do Senhor, mas devemos estar atentos quando essa palavra ela é ensinada. Devemos estar com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala através da palavra. Queridos, se eu ou qualquer um outro chegarmos aqui e falarmos algo diferente dessa palavra, vocês não precisam dar crédito algum. Os irmãos podem desprezar aquilo que não está na palavra de Deus, mas o que está nessa palavra não pode ser desprezado por nós, porque essa palavra é a palavra de vida e vida eterna. Então aquela igreja, e nós também não devemos desprezar a palavra. E mais uma vez, é preciso deixar claro, irmãos, nós não temos qualquer outra nova revelação hoje. A revelação da palavra de Deus para nós é a Bíblia. A palavra de Deus foi revelada, está completa. Ela fala, ela profetiza no Antigo Testamento da vinda de Jesus Cristo. No Novo Testamento relata como foi a vinda, a vida e a morte de Jesus Cristo, e já fala da sua volta. Ela está completa. O versículo 21 vai nos falar, observe isso, irmão, observe como a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. O apóstolo Paulo falou que nós não devemos desprezar as profecias, e agora ele diz: ponde tudo à prova, e retenham só o que é bom, observem tudo e só sigam aquilo que vem de Deus. Ponde tudo à prova, examinem todas as coisas e retenham somente o que é bom.
que isso significa? Nós não podemos ficar acreditando em tudo que nos falam. Às vezes as pessoas falam em nome de Deus aquilo que Deus nunca falou, e nós acreditamos. Por quê? Porque nós não usamos o filtro que Deus nos deu, a palavra, a Bíblia. Ela é o nosso filtro para nós examinarmos e reter somente o que é bom. O que estiver de acordo com essa palavra, nós retemos, nós guardamos, nós praticamos. O que não tiver, nós descartamos. O Espírito Santo de Deus em nós nos dá a condição de discernir, nos dá a condição de entender. E é interessante, o apóstolo Paulo fala isso para aquela igreja, naquele tempo, muitos pregadores iam de cidade em cidade, de igreja em igreja pregando. Eram os pregadores itinerantes, e muitos deles pregavam aquilo que não era a palavra de Deus, eram falsos profetas. Então o apóstolo Paulo está falando, ouçam, mas retenham só o que for bom, só aquilo que vier do Senhor. Paulo disse que enquanto alguém prega, enquanto alguém fala, os que estão ouvindo devem julgar, analisar, se é de fato a palavra de Deus que está sendo pregada. Nós devemos analisar. Na igreja de Corinto, se os irmãos abrirem as suas Bíblias, lá em 1 Coríntios 12, 3, tinha alguém lá que estava falando falsas profecias e chegou a chamar Jesus de maldito. Se os irmãos lerem 1 Coríntios 12, 3, vai estar lá que alguém disse anátema, que é maldito, Jesus. Se aqueles irmãos não examinassem a palavra de Deus e seguissem aquilo que estava sendo dito, eles estariam indo contra a palavra de Deus. Então nós precisamos analisar tudo o que é dito. Nós não podemos aceitar como verdade tudo o que nos é dito, irmãos. Nós precisamos analisar a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é o filtro. Não tem quando a gente está lá na cozinha, a gente precisa peneirar alguma coisa. As irmãs aí, os irmãos também, né, que são lá adeptos da cozinha. Nós não peneiramos e aí só passa aquilo que a peneira permite. A nossa peneira é a Bíblia. Nós ouvimos com a peneira no ouvido, que é a Bíblia, com a peneira no coração, que é a Bíblia, e só pode passar aquilo que a Bíblia diz. Ela é o nosso filtro. A igreja precisa ser madura, a igreja precisa ter maturidade na palavra, a igreja precisa saber discernir o que vem de Deus e o que não vem. E a palavra de Deus é a ferramenta para isso. O cristão, ele tem a luz da verdade, o Espírito Santo na sua mente e no seu coração. Por isso nós somos capacitados a entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Se os irmãos observarem, lá em Atos 17, vai dizer que os cristãos de Bereia, da cidade de Bereia, os bereanos, enquanto o apóstolo Paulo pregava, eles examinavam as Escrituras. Vamos ver se o que ele está falando aí está mesmo. O apóstolo Paulo falava lá, Isaías profetizou sobre Jesus. Vamos conferir aqui, Isaías 53, vamos ver se está lá. Assim nós devemos ser também, irmãos. Analisarmos na palavra o que está sendo dito. E só aceitarmos aquilo que a palavra de Deus nos diz. O filtro para o nosso julgamento é a Bíblia. Quando a igreja ela examina as Escrituras, ela tem vida. Quando não examina, ela está caminhando para a destruição. A palavra de Deus, no versículo 22, diz: abstenham-se de todo o mal, afastem-se, fujam de todo o mal, fiquem longe de tudo o que é mal. Nós precisamos ter cuidado com o nosso testemunho. Se afastar de tudo que é mal, é se afastar daquilo que pode nos fazer mal, daquilo que pode nos afastar de Deus, daquilo que pode gerar um mau testemunho para aqueles que estão nos observando. Afastem-se de tudo aquilo que não provém de Deus, que não é da vontade de Deus. O crente, ele não anda por caminhos perigosos, ele não anda por caminhos estranhos, por caminhos duvidosos. Na dúvida, não ultrapasse. Não devemos fazer, andar, ir a qualquer lugar onde é praticado o mal, onde o pecado é tido como normal. Não.
Devemos nos abster, fugir do mal. Porque esses caminhos são caminhos perigosos para a igreja. Então nós devemos orar sem cessar, devemos nos alegrar no Senhor, nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, não podemos apagar a influência do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não podemos desprezar a palavra de Deus, nós precisamos discernir entre o que é do Espírito, entre o que é da palavra e o que não é. Nós precisamos também fugir de todo o mal, de toda a aparência do mal. E agora, a partir do versículo 23, observe na sua Bíblia, a palavra de Deus vai nos falar como deve ser o relacionamento do líder com os seus liderados, do pastor com as ovelhas de Jesus Cristo. A relação da liderança da igreja com os crentes. Aqui nesses últimos versículos, o apóstolo Paulo está fechando a carta. Então ele começa a falar para a igreja. Então, e através do que ele fala, Deus nos ensina como nós devemos liderar a igreja do Senhor. Vamos observar aqui algumas coisas importantes. Observe o versículo 23 e 24. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e a alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está orando pela igreja. Nós vimos lá que a igreja deve orar pelos seus líderes, mas os líderes, os pastores devem orar pelas ovelhas do Senhor Jesus, que estão sob o cuidado desses líderes. Ele deve orar, deve batalhar em oração pela vida das ovelhas. E observe o que o apóstolo Paulo pede ao Senhor para a igreja. Ele pede riqueza, ele pede status, ele pede fama, ele pede santidade. Ele pede santidade. Ele pede santidade para a igreja. Porque viver uma vida santa, viver uma vida conforme a vontade de Deus, e abrange tudo que nós somos. Versículo 23 vai nos dizer, o apóstolo Paulo orando, que o Deus de paz vos santifique, vos torne santos completamente, o vosso espírito, a alma, o corpo sejam plenamente conservados como? Irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chamou, e Ele fará. Permaneçam nele. O líder espiritual, ele deve orar pelos seus liderados, mas ele deve também pedir orações para a sua igreja. Porque o líder ora pela igreja, e a igreja ora pelo líder. Orai uns pelos outros. A palavra de Deus nos ordena isso. E o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 25, observe aí na sua Bíblia: irmãos, orai por nós. Ele ora pela igreja e depois fala: eu preciso que vocês orem por nós também. Depende da oração de vocês. Para que eu continue pregando, para que Deus continue me usando com poder, eu preciso que os irmãos orem por mim. Orar uns pelos outros. O líder espiritual, ele deve pedir oração. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores missionários, pregador do primeiro século, e ele pedia às igrejas: orem por mim. Eu sou carente, eu sou dependente de Deus e da oração dos irmãos. Que coisa bonita, irmãos. Orarmos uns pelos outros. Eu orar pelos irmãos, os irmãos orarem por mim. Nós orarmos pelo pastor Helenilson, ele orar por nós. Nós orarmos pelos nossos líderes da Convenção Batista, eles orarem por nós. Orar uns pelos outros. Relacionamento saudável. O apóstolo Paulo, ele vivia na dependência de Deus, e por isso ele orava, e por isso ele pedia oração, ele sabia que dependia de Deus. Paulo sabia que Deus, ele age por meio da oração do seu povo. Ele cumpre a sua vontade por meio da oração do seu povo. E ele ainda vai pedir, vai falar, versículo 26, que nós devemos viver carinhosamente uns com os outros. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. O que é ósculo santo? É um beijo. É um beijo. Então, pastor, nós precisamos beijar uns aos outros? Não, irmãos.
O apóstolo Paulo está falando aqui, a cultura da época, como em alguns países é, o cumprimento é o beijo. Quando as pessoas se cumprimentavam, elas se cumprimentavam beijando. Para nós é diferente, nós, agora não, tá? Por causa do coronavírus, mas nós damos as mãos, nós nos abraçamos para mostrar o quê? Carinho, afetividade, que coisa gostosa, recebermos um abraço amoroso. Coisa gostosa é, antes, quando podíamos estar à porta, recebendo o abraço dos irmãos, abraçando os irmãos. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, saudai a todos, ou seja, vivam de forma afetiva, carinhosamente, amorosamente, uns com os outros. Ele está aqui estimulando o amor entre os irmãos, estimulando o carinho entre os irmãos, estimulando a comunhão, porque como corpo precisamos viver em comunhão. Então Paulo está ensinando que o relacionamento entre os crentes, ele deve ser fervoroso, deve ser fraternal, de família, de irmãos. E ainda, o versículo 27 vai dizer, versículo 27, pelo Senhor, observe isso, vos conjuro que esta carta, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Vou ler uma outra versão, fica ainda mais fácil para nós entendermos. Peço com insistência. O apóstolo Paulo está insistindo que todos ouçam o que está sendo dito. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que como líderes, nós devemos desejar ensinar para todos os irmãos, para toda a igreja. Não pode ficar ninguém sem conhecer, não pode ficar ninguém sem aprender, não pode ficar ninguém sem entender. Todos precisam estar presentes. Por isso que nós insistimos, irmãos, com a presença dos queridos nos cultos. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele fala, eu insisto que essa carta seja lida para todos, ele está já tendo como certo que a igreja se reúne regularmente. A igreja está sempre reunida e todos estão ali reunidos. Infelizmente, alguns hoje abandonaram essa prática de estar reunido como igreja. Vem um domingo, falta 10. Vem um EBD, falta 50. Vem um culto de oração, falta o resto do ano. Infelizmente, muitos não têm valorizado o estarmos juntos para aprendermos. Estarmos juntos para que esta carta seja lida para todos. Isso é importante, irmãos. Por isso o apóstolo Paulo insiste, eu peço a vocês com insistência, leiam para todos, ensinem a todos. E nós como líderes, devemos nos esforçar para isso. Por isso nós oramos por aqueles que estão afastados, nós visitamos, nós procuramos buscar para trazer para perto, porque eles precisam aprender a palavra do Senhor também. Todos precisam. Nenhum crente deve ficar esquecido sobre os ensinos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, eu insisto, ensinem a todos, não se esqueçam de ninguém. E então, queridos, o versículo 28, ele vai encerrar pedindo a bênção do Senhor sobre a igreja. Eu não tenho nenhuma condição de abençoar os irmãos. Nenhum pastor. O líder, ele precisa reconhecer que a bênção vem de Deus. Nós podemos ser instrumentos dele, mas a bênção vem dele. O apóstolo Paulo está falando, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele está clamando a bênção do Senhor sobre a vida da igreja. E a liderança espiritual, ela deve clamar ao Senhor para que a igreja seja abençoada. A igreja, ela só caminha bem quando está debaixo da bênção do Senhor. Quando a bênção do Senhor, a mão do Senhor está sobre a vida da igreja. Então nós devemos orar, clamando pela bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos amigos. Nós podemos clamar ao Senhor que Ele abençoe, porque é Ele quem tem o poder para abençoar. O pastor, o diácono, os líderes entendem, devem entender que a bênção vem do Senhor, por isso clamam ao Senhor, para que o Senhor
abençoe, que o Senhor sustente o povo dele, que o Senhor abençoe o povo dele, que o Senhor nos abençoe, queridos, para que possamos nos relacionar de forma correta com Deus, que o Senhor nos abençoe para que possamos nos relacionar de forma correta uns com os outros, que possamos relacionar de forma correta com os nossos líderes, que possamos nos relacionar de forma correta com os nossos liderados. E para isso tudo é necessário termos um relacionamento correto com Deus, porque quando nós entendemos quem Deus é, Senhor, soberano, Criador, Salvador, Rei sobre todo o universo, e nós, pecadores, miseráveis, que merecem um inferno, mas recebemos dele a salvação, pela graça. Então nós entendemos que não somos nada, mas recebemos dele tudo. Então nos relacionamos da forma correta com Deus, e vamos nos relacionar da forma correta com o nosso irmão, sabendo que o erro do nosso irmão é como o nosso erro. Assim como ele erra, nós podemos errar. Assim como nós somos salvos pela graça de Deus, porque nós não merecemos salvação, ele também é salvo pela graça de Deus. Por isso, então, nós precisamos primeiro nos relacionar de forma correta com Deus, para entendermos como devemos nos relacionar uns com os outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a fazer isso. Eu quero convidar a irmã Raquel para que venha até aqui. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra e clamar que o Senhor traga a transformação daquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas. Se nosso relacionamento com o nosso irmão não está correto, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com a nossa família não está correto, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento com Deus. Precisamos entender primeiro quem Deus é, quem nós somos, para nos relacionarmos de forma correta. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Aqueles que puderem, fiquem de pé. Vamos falar com o Senhor. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor aplicou aos nossos corações, Senhor. Pedimos, Senhor, que abençoe, cuide, guarde nossos líderes, Senhor, daqui da igreja, que é o pastor Helenilson, o pastor Elvison, como tantos outros da nossa ordem, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, livrando de todo mal, Pai. Que o Senhor possa estar com todos os nossos missionários, que também são líderes aonde estão, Pai. Cuide, capacite, dê condições físicas e emocionais, Pai. E que nós, Senhor, como membros, Pai, nós possamos estar sendo liderados e entendendo, Senhor, o que vem e provém de Ti, Senhor. Que nós possamos ter essa capacidade dentro da Tua palavra de perceber aquilo que o Senhor está falando realmente conosco e que é de Ti, Senhor. Que nós possamos saber discernir, Pai. Ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar convivendo bem com os nossos irmãos, ajudando uns aos outros, Senhor. É isso que pedimos, Pai. Pela Tua misericórdia e graça, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Deus possa estar abençoando o retorno dos irmãos para as suas casas. Convidar a todos para participarem conosco na sexta-feira da nossa sexta live. No domingo, às 8h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical. E às 19h40, o culto de louvor e proclamação da palavra. Deus abençoe.